falar de um assunto hoje, irmãos, minhas irmãs, que tem sido um assunto pouco tratado na igreja, mas Deus tocou que a gente fala. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42, em nome de Jesus. Todos encontraram, amém? Que nos diz assim, a palavra do Senhor. Está bem? Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42. Amém. Glória a Deus. Esperar os irmãos encontrarem para a gente fazer a leitura juntos. Em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Capítulo 2, verso 42. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Somente esses 3 versos. Deus, querido, a tua palavra que grita, meu Pai, nós Deus certo para o Senhor escolheu para estar na frente desse trabalho, Senhor. Então eu te peço a Deus, seja comigo, não deixe que a minha carne fale, que seja feita a tua vontade em mim, ó Pai, e que o teu Espírito tenha liberdade sobre mim para falar as tuas palavras, ó Pai, não as minhas, Senhor, e que as pessoas que aqui estão estejam também com o teu Espírito para ouvir a tua voz, Senhor, não a voz deste humilde servo do Senhor, mas que o Senhor seja o alvo que nós estamos procurando alcançar, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero tratar com toda a igreja sobre um assunto ao qual eu digo que é muito importante que todos nós tenhamos em nosso coração a perseverança. Vamos falar de 3 pilares que nós consideramos para que haja uma boa vida com Cristo. Nós vamos falar sobre a perseverança na doutrina, a perseverança na comunhão e a perseverança na oração. Em nome de Jesus. Porque este é um assunto, meus irmãos, que nós sabemos que a maior parte das pessoas, quiçá dizer, todas as pessoas têm dificuldade de perseverar. Não vou falar somente na vida cristã, mas vou falar também do nosso cotidiano. Muitas vezes fazemos planos, até tentamos constituir esses planos, mas por causa de alguma dificuldade, alguma adversidade que acontece, a gente acaba desistindo no meio do caminho, acaba parando, desanimando, e aquele sonho ao qual nós temos não é alcançado, porque deixamos de perseverar, de buscar, de continuar insistindo. Em todos os pontos da nossa vida isso acontece. Mas na vida com Cristo, nós não poderíamos deixar que isso acontecesse. Por mais que a Bíblia fale, como está escrito lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, o amor de muitos esfriará. Só que a
E por mais que você vá em direção às pessoas, ensine, explique, converse, o desânimo continua. Parece que a vontade de buscar a Cristo acabou por causa do quê? Da perseguição. Acabou por causa dos problemas. Acabou por causa da visão. Se as pessoas tivessem no seu coração que, se você tira a visão do reino, a visão do inimigo fecha a sua visão espiritual. E você não consegue mais enxergar a luz do fim do túnel. Você enxerga somente a escuridão. E se acostuma tanto a viver daquela forma, que não deseja mais mudar. E não há palavras que sejam ditas que possam mudar esse sistema que você se encontra nele. E é por isso que eu digo que temos que voltar ao início, aonde nós tínhamos o quê? O primeiro amor. Nos lembrar de como era o tempo antigo, quando nós tínhamos o fervor da oração, não nos importávamos com o levante do mundo, nem com o levante de Satanás, e perseverávamos. E continuávamos sempre perseverando. Não desanimávamos. Quantas vezes não tínhamos condições para ir para a igreja, andávamos distâncias longas a pé para adorar a Deus. Hoje muitos têm carro, moram próximo da igreja de carro, e mesmo assim não vêm para a igreja. Não vêm buscar ao Senhor. Falta de vontade. Falta de vontade de buscar. E eu acho, meus irmãos, que o que devia ser muito pregado na igreja hoje em dia era isso. Para que as pessoas voltassem a sentir desejo de buscar a Deus novamente. A doutrina da igreja, ou seja, os ensinamentos da igreja, tinham que ser voltados justamente para isso, para revitalizar o crente. Muitos dizem que o reino de Deus tem que ser mais pregado. Muitos dizem que a volta de Jesus tem que ser pregada para as pessoas entenderem o risco que estão correndo, mas o que adianta, meus irmãos, nós expormos para a pessoa a consequência dos seus atos, se não ajudarmos a pessoa a entender como se levantar, como se fortalecer, como continuar firme na caminhada, como é que nós vamos abrir os olhos das pessoas para o reino que está por vir, para as consequências do pecado, se nós não mostrarmos para as pessoas aonde elas estão errando. Temos que abrir os olhos das pessoas para isso. E o primeiro ponto que nós vamos ver da perseverança é a perseverança na doutrina. Por quê? Porque nós não podemos usar a igreja como um tripé para nos manter de pé. Nós temos que fazer da igreja o quê? Uma pedra fundamental que vai nos manter de pé não por alguns momentos, mas por uma vida inteira. Enquanto tivermos ar para respirar nessa terra, temos que tratar a igreja como Cristo é, pedra angular, a pedra fundamental, aquela a qual os construtores rejeitaram, mas é o pilar central da igreja, ao qual nós nos espelhamos nele e temos que nos segurar nele para não fraquejar e cair. É nele que nós temos que nos pegar. Se você usa a igreja como um tripé, igual um tripé que nós colocamos no microfone, colocamos no celular para fazer uma gravação do culto, para transmitir em rede social, para que as pessoas que não veem ao culto, pelo menos possam ver o que Deus está mostrando para elas através da palavra, mesmo que seja em casa. Para quem sabe, Deus queima no coração e a pessoa vem para a igreja. Por que você não pode tratar a igreja como um tripé? Porque o tripé vai balançar em algum momento e ele pode cair. E a igreja
Não, ela sempre permanece de pé. Mesmo que os membros vacilem, a igreja de Jesus não para, não desanima, ela não desiste nunca. Efésios capítulo 4, verso de número 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que isso quer dizer? O que está sendo ensinado dentro das igrejas induz a pessoa a fazer o quê? Pecar. A palavra de Deus deixou de ser ensinada para que os homens conseguissem convencer as pessoas que não tem problema se você continuar fazendo a vontade da sua carne e vir para a igreja congregar. Não tem problema. As doutrinas que são ensinadas hoje em dia em muitas igrejas é que não tem problema se você se comportar como as pessoas lá de fora se comportam, para trazê-los para dentro da igreja, porque assim você conseguirá atingir os corações delas. Muitos se apegam a um versículo que Paulo escreveu que diz assim: eu me fiz pobre para com os pobres, para ensinar-nos a doutrina, trazê-los para a igreja. Eu me fiz mendigo para com os mendigos, eu me fiz egípcios para com os egípcios, para ensinar a doutrina. Eu me fiz apóstolo para com os apóstolos também ensinar a doutrina e aprender. Ou seja, eu vou me fazer como um lá de fora para que eles venham para dentro da igreja. Não, eu não posso fazer isso. As pessoas, meus irmãos, se apegam a um versículo e não pegam o contexto inteiro. Eles não leem toda a história que a Bíblia tem para contar, para poder se basear em uma pregação, se basear em um culto doutrinário. Simplesmente eles escolhem um versículo e transformam a palavra de Deus em uma blasfêmia total contra o Senhor. É muito pregado que prosperidade, é muito pregado que se você permanecer dentro da igreja, arrancar todo o dinheiro que você tem no bolso e ofertar no teu coração para Deus, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai curar os enfermos. Tem pessoas, meus irmãos, que dentro da igreja vêm até lugar no céu, porque isso não é novidade para ninguém, isso está nas redes sociais. Pessoas estão comprando um pedaço do céu, mas a Bíblia nos ensina que o reino do céu é conquistado de quê? De graça. Ou seja, a única coisa que você tem que fazer é
que quando você tem alimento nas suas vasilhas, você está ajudando os órfãos, as viúvas e os necessitados? Não, não está. Então estão descumprindo a lei que Deus impôs para o homem. Simplesmente para quê? Para encher a igreja. Porque, meus irmãos, eu não entendo até onde vai a cegueira do ser humano que está vendo que está sendo explorado e continua congregando num lugar como esse. Continua usando o nome de Deus para bem próprio e continua frequentando esses lugares. Eu não consigo entender como é que as pessoas não conseguem ver que estão sendo aproveitadas, usurpando a palavra do Senhor. Vou lá em Apocalipse com os irmãos, capítulo de número 22, verso de número 18 e 19. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Verso 18, Apocalipse capítulo 22, verso 18, já vou 19, mas quero fazer uma explicação sobre esse verso. Se você pega algo que não está escrito aqui e falar com as pessoas assim, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo outro, mas você tem que pagar por isso. A Bíblia não manda pagar pela graça, ela é de graça. A Bíblia não manda pagar pela bênção, é de graça. Verdade. Então estão acrescentando aquilo que não há na Bíblia. Está sendo acrescentado. Estão pregando que não existe. Doutrina vã. Então o que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Lhes serão atribuídos para vir sobre eles todas as pragas que estão nesse livro. Pragas do Egito. O que aconteceu? Consequente às pragas do Egito, o que vem acontecendo? Lepra, febres maculosas, doenças terríveis que a Bíblia fala sobre todas elas, de rato, hemorroidas, todo tipo de doenças que a Bíblia fala. Todas essas pragas recairão sobre essas pessoas que ficam usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Isso é terrível. A doutrina que está sendo ensinada hoje é uma doutrina que mata, é uma doutrina que destrói. E eu falo, meus irmãos, de boca cheia, uma doutrina covarde, que está ferindo os pequeninos, os indefesos de Deus. E vai ter volta. Vai ter volta. Dentro da Bíblia, se você for ler de Gênesis até Apocalipse, todo aquele que se levantou contra o povo de Deus sucumbiu em pragas, doenças, enfermidades e até mesmo engolidos pela terra. Todos pereceram. Todo aquele que se levantou contra Israel de Deus pereceu. Então não mudou, continua da mesma forma. Se hoje estão se levantando contra Israel santa de Deus, perecerão também. Serão destruídos também. Verso 19 de Apocalipse 22. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Quantos irmãos já viram as pregações que estão acontecendo nas redes sociais? Usam um texto como base para pregar, mas depois você não vê mais usar a Bíblia. Se ouve falar o nome de Deus, se ouve falar o nome de Jesus, mas não entra mais nenhum verso bíblico. Pregações de 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Deus vai te abençoar,
O que está causando a tua pregação? O que está fortalecendo ela? Se você não prega a palavra de Jesus, você está tirando das pessoas o direito de ouvir o Evangelho. Você está tirando das pessoas. E se você tira das pessoas o direito de ouvir a palavra verdadeira, não é aquela palavra que engana, não. É a palavra que diz o quê? A verdade, que todo mundo ouve e conhece e reconhece que é de Jesus. Se estão enganando, estão tirando. E está escrito na Bíblia, vai ser tirado do livro da vida. No dia do grande julgamento, quando os livros forem abertos, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, o que acontece? Lago de fogo que age de jogo. Será tirado o seu lugar da cidade santa. A morada que Jesus foi preparar, você perdeu. Ou para ocupar esse lugar. Tem que se ter cuidado com o que se prega hoje. E é por isso que eu gosto de pregar a Bíblia. Os irmãos podem reparar que qualquer pregação que eu estiver tendo em cima do altar, eu vou ter cálcio sobre a Bíblia. Todas elas vão ter no mínimo de 5 a 8 versos bíblicos, que são um capítulo inteiro para me justificar. Por quê? Porque eu não quero que as minhas palavras confundam a tua cabeça, mas eu quero que as palavras de Deus adentrem nos seus corações e façam morada. Por quê? Quando alguém subir no altar que não tiver uma vida com Deus, você reconhecerá, você saberá. Quando alguém estiver na rua conversando com você para debater sobre Deus, se não usa a palavra, não é falador de Deus. Por quê? Porque até mesmo Satanás pode falar, até mesmo Satanás pode enganar. Só que tem um detalhe: Satanás não pode usar o nome de Deus para enganar ninguém, mas aqueles que servem a Satanás nessa terra usam. E se há dúvida no coração dos irmãos quanto ao que eu falei, que Satanás não pode falar o nome de Deus, eu falo com os irmãos o porquê. A Bíblia inteira não nos ensina que só mencionar o nome de Deus, mencionar o nome de Jesus, mencionar o nome do Espírito Santo, todo demônio foge, todo demônio cai por terra. Se eles não suportam ouvir, eles falam. Jamais. Quem usa o nome de Deus é quem? Ser humano. Inclusive foi dado o quê? Um mandamento: não usarás o nome do teu Deus o quê? Em vão. Foi dado o mandamento porque Deus sabia que o ser humano usaria o seu nome em vão, como está sendo usado. Vou voltar lá em Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Verso de número 3: todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis e fazeis, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois fazem fardos pesados demais e colocam sobre as costas dos outros, mas sobre as suas nada colocam. O que isso quer dizer? Vão se assentar para ensinar, vão se assentar para falar, vocês vão ouvir, mas vocês vão se conformar com isso? Não, está escrito aqui: não vos conformeis. Se você sabe que está errado, você não faz parte disso. Você não vai agir em comunhão com esse tipo de pessoa. Se você fizer isso, você é cúmplice. Se acontece um crime e você não
E se você for olhar tanto pela lei do homem quanto pela lei de Deus, é a mesma coisa. Porque para Deus, o erro e o pecado não tem tamanho. É um só. Porque a Bíblia não fala tem um pecadinho, tem um pecado, tem um pecadão. Não. A Bíblia fala pecado. Pronto. Tudo que é contra a vontade de Deus é pecado. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 14. Fugir da aparência do mal. Se você sabe que está errado, o que você vai ficar fazendo isso? Se eu estou pregando coisa vã, que coisa da minha boca que não é da Bíblia, o que você vai fazer aqui dentro me ouvindo? Se você quer um lugar no céu, se você quer servir a Deus, o que você vai ficar escutando a palavra de homem? Tem que escutar a palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Se levantarão muitos falsos profetas e farão grandes prodígios, enganando a muito, que são os próprios eleitos. E eu estou aqui bem pertinho. E o segundo verso de Mateus capítulo 24 diz assim: não vedes tudo, e em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E lá no verso de número 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque vieram muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganaram a muitos. Primeiro, que não ficará pedra sobre pedra que não será o quê? Derrubada. O que são isso? Os templos construídos pela mão do homem. Templos que são construídos para enganar o povo de Deus. Porque quando Jesus estava andando no pátio com seus discípulos, foi eles que disseram: mestre, olha a construção desse templo. Jesus falou: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Todo templo que foi levantado para enganar, para mentir, ele será derrubado. Mas aquele templo que permanece dentro da palavra de Deus, aquele templo que permanece falando o que Deus quer que seja falado, mesmo que isso contrarie o coração de muitos e doa no seu coração, tem que ser falado, porque essa igreja não será derrubada, não será o quê? Arrebatada para Deus, elevada aos céus, para a nova Jerusalém, e todos estarão sãos e salvos. Aleluia, Deus. Acautelai-vos que ninguém vos engane. A palavra está escrita. A palavra está escrita. Você só será enganado se quiser. Porque a receita para não ser enganado está aqui. Toda doutrina que é pregada em cima de pecado não vem de Deus. Luxúria, lascívia, perjúrio, tudo isso é pecado. Tudo isso envolve o quê? Dinheiro, fama, poder. E a Bíblia nos diz: se você recebe do homem o galardão, não receberá de Deus. Porque se você busca fama, poder, se você procura ser visto pelo homem, você vai ser visto, vai ser aplaudido, vai ser reconhecido. As pessoas te amarão, mas Deus não te dirá. Deus não te reconhecerá. Porque o seu coração foi enganado e você aceitou o engano. Deixa eu explicar algo para os irmãos. Eu uso a palavra você, eu, nós, porque somos nós que temos que entender essas palavras, irmãos. Nós que ainda temos coragem de buscar a Deus, nós que ainda temos coragem de ouvir a verdade e
Porque a palavra de Deus fala em Tiago que ele é como um espelho. Todo dia pela manhã nós olhamos no espelho e não gostamos do que nós vemos, não. Aí o que a gente faz? Escova os dentes, lava a cara, dá uma penteada no cabelo, passa um gelzinho, para ficar bonitinho, não é? Da mesma conforme a palavra de Deus. Ela é o espelho da tua alma, é o espelho do teu espírito. E se tem algo que não agrada, porque a palavra está confrontando, o que você tem que fazer? Dar um jeito nessa situação, mudar. Se você não está agradando disso, se a palavra está te confrontando, está doendo, é porque tem algo que precisa ser mudado. Então muda isso para quê? Para que fique bonitinho quando Jesus te olhar por dentro. Porque ele não vai olhar para a face, não. Ele não vai olhar para a aparência, ele vai olhar para o interior. Persevera na doutrina. Persevera. Porque a doutrina, ela não é rigorosidade. Você vai se vestir assim, você vai andar assim, você vai manter seu cabelo assim, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não. Isso não é doutrina. A palavra doutrina é ensinamento. É ensinar a palavra de Deus. A Bíblia não fala que o homem não pode mudar a cor do cabelo, ou transformar o que é preto em branco. A Bíblia não fala que você não pode transformar a face de uma pessoa quando é jovem ou envelhecendo. Quem pode fazer isso? É Deus. Então quem muda o coração é o homem, não é Deus. Nós temos simplesmente que ensinar o que está escrito na Bíblia e deixa o Espírito Santo trabalhar. Não vai bater de frente com ninguém, porque você vai ofender essa pessoa. E a pessoa ofendida, o que ela faz? Se magoa e sai da igreja por causa de uma palavra errada. Muitos irmãos que precisavam estar aqui hoje para ouvir essa palavra não estão. Mas eu sei que em algum momento ela chegará a eles. Quem tem direito de julgar é Deus, não somos nós. Eu, como pastor da igreja, não julgo nenhum dos irmãos. Eu escuto tudo que os irmãos têm para me falar e procuro uma palavra de Deus para poder aconselhar os irmãos. Não julgo pelo erro, não julgo porque cometeu um pecado, não julgo porque cometeu alguma transgressão, não. Eu explico o que a Bíblia tem para te dizer e você que tem que decidir se quer mudar ou não. Não sou eu que vai te mudar. Eu nem te enviar para o céu, eu não vou, irmãos. Nem te enviar para o céu, eu não vou. Porque Jesus é o único caminho para o céu. Eu só posso te ensinar a encontrar Jesus, a servir Jesus. Eu só posso te ensinar como é que você vai andar corretamente nos caminhos do Senhor, mas não com as minhas palavras, com as palavras dele. Nenhum pastor é guia de ovelha, não. Ele cuida. Ele cuida. Mata a sede, alimenta, protege. Só. Quem guia as ovelhas é o dono. É ele que leva. O pastor só cuida. Não vamos andar, meus irmãos, porque o assunto é grande. A gente falou sobre perseverar na doutrina e já foi quase o tempo inteiro. Ainda falta perseverar na comunhão e na oração. Eu vou tentar resumir para ver se dá tempo para a gente falar tudo. Mas já guarda no seu coração aí o que foi falado aqui na perseverança da doutrina. Guarda a doutrina no coração para que, quando se levantar aquele que veio para enganar, não engane vocês. Guarda no coração que a palavra de Deus ela só ofende quem não trabalha com a palavra de Deus. A palavra de Deus é da verdade, ela só confronta o quê? Mentira. A palavra de Deus ela é verdadeira. E o que ela faz? Confronta a enganação. Então, quando a palavra de Deus sai da tua boca, se tem alguém enganando, ele vai ser confrontado e envergonhado na hora. Perseverar na comunhão, Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
for lá em Atos dos Apóstolos 2:42, o que aqueles homens estavam fazendo? Perseverando na oração, na comunhão e no partir do pão. O que é comunhão? É você se reunir com outras pessoas para fazer alguma coisa. Para adorar, é se reunir com as pessoas para orar, para se alimentar. Ter comunhão com o próximo é você estar disposto a aceitar a pessoa da forma que ela é, a suportar o jeito falador do irmão, da irmã, suportar o jeito meio ignorante do irmão, da irmã, é suportar uma pequena ofensa que vem de lá para cá e não devolver de volta. Isso é ter comunhão. É você se assentar com as pessoas para poder partilhar o melhor que você tem para partilhar. Ou seja, Deus. Senhor é lindo, Jesus. 1 Coríntios 10:16, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Comunhão. Para a igreja católica, a comunhão, ela é o quê? Um curso que você faz para poder receber a hóstia em todas as missas. Sem fazer aquele curso, você não pode receber a hóstia. A primeira comunhão eu fiz também a crisma, quando eu era católico, criança. Eu fiz a primeira comunhão e a crisma. Lá você aprende um pouco sobre a Bíblia e um pouco sobre todos os santos que eles consideram na igreja. É passado para as crianças, para que elas comecem a acreditar desde cedo. E sabe por que isso acontece? É mais fácil você enganar um inocente do que um casca grossa. E o que é um casca grossa? Uma pessoa que já lutou demais, que já batalhou demais, que já passou pela luta, muitas vezes já está com o corpo grosso, de tanto apanhar na vida. Esse tipo de pessoa não se engana com facilidade. Então engana-se pequenino. Comunhão do corpo de Cristo, meus irmãos, é algo sagrado. Não é algo que você faz no curso quando criança e você tem direito o resto da vida, não. Só porque você fez a primeira comunhão e fez a crisma, você pode beber, você pode se prostituir, você pode cair no forró, cair no funk e ir para dentro da igreja do meu corpo de Cristo. Se o sangue dele
bar bebendo com eles. E está todo mundo dentro da igreja. Isso é vida com Cristo? Isso é você ter comunhão com o corpo de Cristo? Perseverar na comunhão, meus irmãos, é você deixar de lado tudo aquilo que te impede de participar do corpo de Cristo. Isso é perseverar na comunhão. Se Deus tirou de você o vício, por que você vai voltar lá atrás e beber de novo? Vai voltar lá atrás e fumar de novo? Vai voltar lá atrás e mexer com droga de novo? Se Deus te tirou o vício, se você passa tanto tempo sem sentir o gosto do pecado, por que depois você vai lá pecar? Por quê? Eu parei de fumar em 2011 para 2012. Pessoas fumam perto de mim, de vez em quando vem a vontade de fumar. Opa, peraí, não, eu vou acelerar porque eu quero é Jesus Cristo. Eu deixo essa vontade para lá. Eu não sei quanto tempo tem que eu parei de beber nem de usar droga, mas já faz muitos anos. Só que eu estou casado, já está com mais de 6. Então tem muitos anos que eu parei com isso. Agora, de uma hora para outra, eu vou me revoltar com Deus. Por quê? Porque eu passo aperto financeiro, porque minha saúde é meio para lá e para cá, porque às vezes meu casamento dá um probleminha aqui ou outro ali, porque não deu certo com alguém, porque alguém me ofendeu, eu vou pular fora da igreja e vou voltar a praticar as coisas do velho homem? Não, Jesus Cristo me remiu, me colocou para ser o quê? Sacerdote. Então eu vou continuar na casa, é fazendo a vontade de Deus. Eu não vou voltar a praticar as coisas do mundo lá fora, não. Eu quero comunhão com Cristo, eu quero comunhão com o sangue de Cristo, eu quero estar falando do sacrifício que Ele fez por mim naquela cruz Aleluia, Deus. do Calvário. Vamos perseverar, ter coragem, continuar. A vontade vai apertar, vai, mas vamos ficar de pé, permanecer firme. Pastor, não estou sozinho não, gente. Meu telefone está disponível para vocês 24 horas por dia. Me liga, eu saio de madrugada para ir na tua casa te dar um abraço. E vou feliz da vida. Porque eu estou aqui em cima é por amor, não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu preferia ficar em casa trabalhando dia após dia. Porque salário do pastor, meu irmão e minha irmã, ele é muito pequeno. E eu ainda não recebo para estar aqui na hora. Por enquanto, eu ainda estou trabalhando. Mas quando o pastor presidente fala, a partir de hoje você está por conta da igreja, eu não vou ganhar nem salário nenhum, não, irmãos. É menos do que isso, bem menos. E hoje em dia, o que dá para se viver com um pouco mais de um salário? É por amor à obra. É por amor aos caminhos do Senhor. Perseverar na oração. Romanos 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Regozijai-vos na esperança. Ou seja, alegrai-vos na esperança. Sejam felizes na esperança. Mas o que? Sejam pacientes na tribulação. Porque é no meio dela que a maior parte dos cristãos se afastam da igreja. Se afastam dos caminhos do Senhor. E alguns até desviam. E sabe qual que é a diferença de quem se afasta para quem desvia? Porque aquele que se afasta pode se aproximar de novo. Mas aquele que desvia pode não encontrar mais o caminho de volta. Porque desviado é quem? Satanás. E ele poderia ter encontrado o caminho de volta, mas não quis, preferiu se levantar contra Deus.
E todo aquele que se desvia é a mesma coisa. Perde o caminho do Senhor. Mas aquele que se afasta, volta. Glória a Deus, Jesus. Quando nós falamos perseverar na oração, eu fiz uma pergunta para os irmãos aqui alguns dias atrás. O que você tem feito por Jesus e o que Jesus tem feito por você? Aí eu pergunto hoje, você tem orado por Jesus? Para Jesus? Como deveria orar? Você tem feito quantas orações por dia? Quanto tempo você tira para conversar com Deus durante o seu dia? Nem falo à noite nem na madrugada, simplesmente por dia. A Bíblia não fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? E é verdade. A prova, Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, capítulo 12, irmãos, mas se eu estiver enganado, depois eu pesquiso e falo com os irmãos, mas os irmãos vão lembrar. Pedro estava preso. E a igreja fazia o quê? Perseverava em oração por Pedro. E o que aconteceu por causa da oração da igreja? Deus enviou um anjo dentro do cárcere de Pedro, quebrou-lhes as algemas, falou com ele: coloca a tua capa, calça as tuas sandálias. E Pedro seguiu com aquele anjo, achou que estava tendo uma visão.
Se você vai fazer alguma coisa, você ora para que aquele algo saia bem. Se você tem um ministério dentro da casa de Deus, você vai orar para que esse ministério saia bem. Quando você vai se alimentar, o que você faz? Você ora agradecendo a Deus por aquele alimento. Muitas vezes, depois que você termina de comer, você ora de novo a Deus para agradecer pelo alimento. Glória a Deus, Jesus. Muito obrigada. Quando você vai se deitar, você ora para dormir. Quando você se levanta, você ora para levantar. O tempo todo você ora. Glória a Deus. Perseverança na oração. Se você vai louvar, se você vai pregar, você tem que orar. Tudo que você vai fazer tem que ter oração. A oração é o alicerce do crente para ter uma vida com Deus. Em nome de Jesus. Fiquem de pé que eu vou estar orando para a gente receber o culto. Em nome de Jesus. Mas guarda para os irmãos o que foi dito aqui hoje. Persevera na doutrina, para que ninguém se engane com essas doutrinas vãs que estão sendo ensinadas. Porque hoje eu estou aqui ensinando para vocês. Futuramente, não se sabe se vocês vão permanecer aqui ou se vocês vão para outro lugar. Mas seja onde vocês estiverem, conheçam a palavra de Deus para que vocês não sejam enganados. Persevera na comunhão, seja sempre amigo, sempre de coração bondoso, sempre pronto para ajudar. Persevera na oração, porque sem ela não conseguiremos nada. Deus querido, santo e amado, a tua palavra foi pregada ao Senhor. Peço a ti, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai, cada palavra dita aqui nessa noite, e o Senhor também coloca no coração de cada irmão, de cada irmã que aqui está nessa noite, Pai, para que eles guardem para si, ó Pai querido, tudo aquilo que foi ensinado aqui, meu Deus, para que nada neste mundo, ó Pai, venha enganar-nos e tirar sempre a atenção do teu reino, da tua casa, do teu caminho, do teu santo Filho Jesus Cristo, e que o teu Espírito, ó Pai, possa fazer morada no coração de cada um deles, dando a eles sabedoria, Pai, dando a eles o discernimento, dando a eles, ó Pai querido, aquilo que tanto nós precisamos para uma vida em comunhão contigo, ó Pai querido, e amado, eu te peço, abraça-nos mais uma vez, guia-nos em paz para os nossos lares, transportando-nos, ó Pai, com segurança, para que nós sejamos, ó Deus querido, pessoas cada vez mais vistas por ti, em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada irmão, cada irmã, as famílias deles, ó Pai, aqueles que estão guardados em seus lares, abençoa a todos, ó Pai, abençoa os nossos vizinhos, os nossos amigos, abençoa, meu Pai, grandemente todos aqueles que nos cercam, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, guarda-nos em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre, em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Amém. E amém. Só dar os avisos rapidinho, meus irmãos. Amanhã, culto de Santa Ceia na nossa subsede. Comuniquem comigo todos os que querem ir para a gente providenciar transporte. Porque nós também estamos sem transporte, nós não temos carro. Então nós temos que pedir ao pastor para estar buscando. Ou, se Deus abençoar, que tiver alguma dúvida aqui do Senhor, que tiver ido para lá, nos deixarão. Mas não podemos deixar de participar da Santa Ceia, em nome de Jesus. Sexta-feira teremos um grande culto aqui, em nome de Jesus. Será abençoado. Venham, tragam mais pessoas. Continue fazendo o que vocês estão fazendo, convidando. Em algum momento, Deus toca no coração e a pessoa vai se bem. Em nome de Jesus, domingo, escola bíblica dominical, pela manhã, 8h30 da manhã. Quem puder vir, vem, em nome de Jesus, está sendo uma bênção. À noite, grande culto. E agora, irmãos, eu quero falar algo com os irmãos entrarem em oração comigo. Deus colocou um projeto no meu coração, devido à necessidade de muitas famílias dentro da cidade de Betânia. Procurei saber da situação da falta de alimento na cidade e tive informações que o CRAS
não está tendo suficientemente cestas básicas para oferecer às famílias carentes da cidade. Então Deus